Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, vamos começar a falar um pouquinho sobre o sono. E aí Vinícius, Jaime, hoje já estou vendo um monte de gente entrar aí, legal. Vamos só esperar um pouquinho, o Altamiro já deve estar chegando. Daqui a pouquinho a gente começa a falar aqui sobre sono, discutindo um pouquinho mais. Tiago, Miranda, um monte de amigo entrando, show. Tarcísio, oi pessoal. E aí, espero que todos bem. Nossa ideia hoje é poder discutir um pouquinho para que a gente dorme, alguns detalhes sobre estratégias que a gente deve utilizar antes de dormir para realmente potencializar esse sono. E é um super... Aí, Altamiro aí no grupo. Vamos deixar ele entrar. E aí pensar nessas estratégias que a gente pode fazer para potencializar isso. A gente separou já alguns materiais. Ô, Altamiro! Fala, Breno. Boa noite a todos. Grande prazer ter você aí. Grande prazer poder fazer uma live contigo. Prazer é nosso, cara. Estava começando aqui uma breve apresentação a todo mundo. Realmente é um super prazer. 20 anos. Eu estava fazendo um curso lá em Niterói que o Altamiro colocou praticamente um centro de avaliação metabólica e tudo mais dentro de uma sala do hotel em Niterói. Nunca imaginei que eu ia poder ter essa relação tão próxima com essa pessoa tão importante para a gente. Para mim, não só, para minha família toda. Então, realmente é um super prazer estar aqui. É um cara que abriu minha visão para a fisiologia humana. Eu já gostava, já amava, descobri que era aquilo realmente que eu tinha que estudar para o resto da vida. Então, foi naquele curso que eu dei um passo à frente. Obrigado por essa chance aí, Miro. Eu que agradeço, Breno. Você é sempre muito generoso nas suas palavras. Eu fico Nada. emocionado Vamos com lá. isso. Então, eu estava explicando aqui para o grupo, Miro, que a gente vai falar um pouquinho sobre sono, né? O Altamiro, todo mundo Uhum. aí já conhece, é um super especialista dessa área, então implementa realmente essas novidades em todos os lugares que ele passa, em clubes, em centros de todos os tipos de treinamento. Por isso que eu convidei ele para poder fazer esse debate aqui para discutir. Vou assumir que eu estava bastante ansioso para começar, porque a gente vem discutindo a semana inteira sobre os detalhes, o que fazer, cada hora querendo fazer algo melhor. Isso eu acho que é o que Uhum. move a gente para frente. A gente Sem já separou dúvida. o material para o pessoal. Quando a gente vai tentar postar aqui no meio da apresentação, mas quando acabar, se a gente não conseguir postar tudo, a gente vai colocar nas nossas mídias sociais aí para vocês poderem ver um pouquinho da onde a gente pega as referências e discutir um pouco. Feito, Miro. Tranquilo. Podemos começar aí? A bola é sua. Então, vamos lá. A primeira bomba é assim, para que a gente dorme, cara? Para que serve o nosso sono? Cara, essa pergunta eu acho assim, bem interessante porque eu sempre gosto de tentar explicar para as pessoas, é, tentando fazer analogias para a vida, né? Assim, a ideia é fazendo uma correlação com a nossa vida, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente recolhe o lixo da nossa casa para que o lixeiro venha buscar, quando a gente vai numa biblioteca, eu sei que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente e vendo a gente não frequentam mais bibliotecas como eu frequentei. Hoje toda a informação está disponível na internet. Mas quando eu era estudante, quer dizer, embora a gente seja estudante a vida inteira, mas quando eu estava na Verdade. minha fase acadêmica, eu frequentei muito biblioteca universitária, biblioteca pública. Então, a analogia que eu faria é o seguinte: se você não recolher o lixo da tua casa e não colocar ele em algum lugar para que o lixeiro venha pegar, se você deixar o livro na biblioteca em cima da bancada e depois que o expediente acabar, a bibliotecária não vá lá, pegue todos esses livros e coloque de volta na prateleira. Se você estivesse no supermercado e ao mesmo tempo que você está fazendo compras, estivesse um estoquista o tempo todo repondo o material com aquelas gruas passando por dentro do supermercado para tentar repor o estoque dos bens, a vida seria um inferno, né? Então, o horário do sono é exatamente o horário em que a bibliotecária vai guardar os livros, que são as nossas memórias recentes, que o nosso aprendizado. É a hora em que o lixeiro recolhe o lixo dos metabólitos que a gente produziu durante o dia para deixar
os neurônios livres para receber novos inputs, é a hora em que a gente reestoca a energia no nosso organismo. Então, basicamente, essas três analogias, a do lixeiro, a da bibliotecária, em relação ao nosso aprendizado, a memória, os livros, e em relação ao lixeiro, eu acho que é mais ou menos isso, por isso que a gente dorme. É maravilhoso, Miro, obrigado. E quando você falou de aprendizado, né, da gente assim, guardar a nossa memória de curto prazo e transformá-la, né, digamos assim, numa memória de longo prazo. A gente tem alguns estudos mostrando que, inclusive, para o aprendizado cognitivo, né, para os estudos e tudo mais, pode ser interessante você ler alguma coisa, dorme um pouco para memorizar, né? Digamos, aquele pré-vestibular neurótico. Melhor do que Perfeito. fazer 8 horas de estudo, faz 1h30, dorme meia hora e assim vai. Com Como é que toda certeza. funciona por um gesto... Desculpa te interromper, que de vez em quando a Não, gente que está com isso. delay aí eu falo e... Como é que Sem funciona problema. por gesto motor, Altamiro? Você Cara, acha que é a mesma coisa? A gente treina um gesto, o sono é o momento que a gente está memorizando, está assim, aprendendo, está levando aquilo para o nosso cortical para poder reproduzir ele outra vez? com toda certeza. Com toda certeza é exatamente igual. Eu Você acho percebe perfeito. no treinamento de alta performance, que é a sua praia aí dos últimos anos, assim, né, de maior tempo de dedicação, você percebe os atletas que dormem mal, assim, quando você vai ensinar algum gestual mais específico, uma movimentação em campo, vocês conseguem alguma relação dele aprender menos? Você sente, tem algum feeling disso com o atleta ou ainda é um pouco subjetivo? Cara, assim, como eu trabalhei muito tempo com atleta de alto nível, em relação ao gesto em si, eu não vejo grandes alterações. Mas em relação ao tempo de resposta, com toda certeza. Uma noite mal dormida para um atleta de alto nível, eu não estou falando um atleta em formação, acredito que seja muito mais perceptível no atleta em formação que ainda está construindo o gestual motor, isso fique mais marcado. Mas num atleta já formado, o que eu percebo é que o cansaço vem mais rápido, a capacidade de perceber a intensidade também fica Uhum. prejudicada e o tempo de resposta, ou seja, você oferece um estímulo e ele tem um retardo na hora de responder. Isso fica muito claro até no atleta de alto nível. Então, assim, nesse tipo de atleta, você selecionaria... Se um atleta dormiu mal, você excluiria um cara de um treino? Você, sabendo dessa informação, você acharia conveniente falar, não, ele não vai treinar hoje alguma coisa de agilidade, tempo de reação? Imagina se a gente entrar num cenário diferente, né? A gente está falando de futebol, que foi seu esporte aí de maior Uhum. ação, mas imagina se fosse um MMA. Será que esse tempo de reação, se a gente deixar o cara treinar, não poderia ser um pouquinho, assim, mais danoso para o cara? Com toda certeza. Se você está pensando em reflexo, por exemplo, o cara responder a um estímulo, com certeza num esporte como MMA ou como beisebol, né, em que o gesto ele vai receber um arremesso e um retardo de alguns milissegundos para fazer o movimento, essa bola vai agredi-lo, com toda certeza o risco é muito grande. É, Não, eu não peguei o exemplo do MMA porque ele pode se autolesionar, né? Se com ele, toda certeza. mesmo num treino, se ele não reage da maneira correta, ele pode tomar um golpe e aí pode ser quase fatal, né? Exatamente. É ótima a tua correlação. Uma coisa, quais recursos que você considera hoje interessantes, assim, efetivos, do ponto de vista de aprimorar esse sono, né? Que se a gente compreende que o sono tem tantas funções importantes, como você falou, uma função de memorizar, de fazer essa memória do curto prazo para o longo prazo, que é fixar um aprendizado que seja, limpar um pouco o cérebro, né? Tem até alguns fenômenos que parecem um pouco mais recentes, o fenômeno do sistema linfático, né? Que é uma Uhum. linfa que entra com um volume quase 20 vezes maior no cérebro enquanto a gente dorme, consegue passar de uma maneira realmente fenomenal pela barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção do cérebro, tanto para a entrada quanto para a saída de metabólitos, de substâncias que não seriam nobres para o cérebro. E durante a noite, esse sistema linfático consegue fazer uma limpeza muito melhor do cérebro. Então, todo Uhum. aquele lixo que você falou que a gente acumula em casa, realmente, na noite bem dormida, ele vai para o sistema linfático, né, para o resto do corpo, com uma velocidade muito mais rápida, e o cérebro fica disponível para outro dia,
assim como aquelas ações hormonais que você muito bem citou. Mas o que você acha que hoje existe, assim, já que a gente compreende essa importância, o que existiria para otimizar isso? Se você pudesse citar algo que você fale assim, isso eu acho que ajuda. Tá, primeiro só para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, o artigo que fala sobre isso, o mais recente, é Jardineiros Noturnos, né? Até uma metáfora bem interessante, ele vai estar disponível para a galera quando acabar. Assim, a gente Legal. tem que pensar nos diversos Brasis que a gente tem dentro do Brasil, né? Gente que tem disponibilidade de muito recurso no lugar onde trabalha e gente que não tem recurso nenhum. Então, falando para todas essas possibilidades, a gente poderia, desde anotar, com o cliente nosso, anotar a hora que ele vai dormir, a hora que ele acorda, num caderno, e depois transferir isso para uma planilha Excel, onde a gente sabe o tempo de sono, o tempo que ele foi dormir, quer dizer, o tempo de latência entre ele deitar e pegar no sono, se ele levantou algumas vezes, né, durante o sono e por que ele levantou, por exemplo, para urinar, e a hora que ele desperta. Então, você poderia fazer isso desde a anotação num caderno até começar a pensar em gadgets como, por exemplo, uma Mi Band, né, da Xiaomi, um dispositivo chinês que custa R$ 150 comprado ali nessas feiras de muamba, tudo quanto é lugar do Brasil tem, né, na 25, na Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro, enfim, a gente acha isso em qualquer lugar. R$ 150, você podendo chegar até um Oura, um anel desse, que aí já é um nível de sofisticação Vocês estão maior, porque vendo, ele... né, gente? O cara tem tudo, né? Escolher a pessoa certa, né? Teoria e Então, prática no mesmo sujeito. você teria os relógios da Fitbit, Garmin, Polar, aí tem um monte de marca, vários dispositivos com capacidade de fazer um monitoramento mais sofisticado. O anel, por exemplo, o Oura, você consegue pegar temperatura corporal, você consegue pegar os movimentos que o sujeito faz, as fases do sono, você consegue pegar a respiração. O Garmin você consegue pegar oximetria 24 horas por dia, especialmente durante o sono. Então, dá para você levantar muita informação interessante para você poder depois interagir com o cliente e prescrever baseado no que você está vendo. Deixa eu só fazer um agradecimento ao pessoal que está entrando aí. Rafael, a Malu Bastos, a Lisa, a Luciana, amigos, família, tá todo mundo aí. É um super prazer poder falar com vocês juntos. Você vê que com um cérebro privilegiado você consegue estar conversando comigo, pensando no que vai dizer e ver essas coisas todas. Eu estou usando os meus dois neurônios, um para olhar para a tela e o outro para respirar. Então eu vou mais devagar, os agradecimentos ficam por sua conta, que eu não estou vendo ninguém, só estou vendo Eu você. pausei aqui, ó, Rodrigo Oliveira, Thiago Melo. Eu pausei. Você está falando, eu estou aqui anotando, né? Tem minha cola, né, cara? Tá Que certo. prova contigo tem que ter cola. Não dá para fazer, senão não passa. É impossível. Enquanto isso, eu estou colocando aí algumas imagens na tela. Acho que vocês estão vendo. Eu acredito que sim. Ou melhor, pelo menos eu espero que sim. Estamos vendo Como sim. sempre, tá? Show. Ali, Maurício Negri, Rafael Lima, ali. Como sempre, o miro para frente, né? Então, eu já ia falar desse tópico dos gadgetzinhos, que eu sei que ele tem todos, e eu moro fora, né, há algum tempo, ele volta e meia, chega um gadget para mim, que eu falo, acho que é um presente. Não, não, o Tamiro que comprou e mandou para cá um negócio que a gente nunca viu ainda nesse planeta, o cara já comprou e já chegou. Então, eu posso até mostrar para depois um ali que ainda está fechado, que é dele. Eu vou ter que saber como é que eu faço para testar e entregar. Mas me diga uma coisa, em relação a esses gadgets, qual você acha que é a validade deles hoje? Óbvio que compreendendo que tem, né, coisas muito simples, tem coisas muito mais complexas, de preços diferenciados, mas e análises diferenciadas, né? Como você falou, o Oura mede um monte de coisa. Um desse Uhum. da Xiaomi, um Mi Band, uma coisa assim, ele mede dois ou três variáveis. Como é que você compreende assim a validade média de um aparelho desses para a gente poder medir o que a gente precisa do sono, tá? Olha, eu diria para você, eu uso vários ao mesmo tempo durante o dia e a noite, Não exatamente acredito. para fazer comparações entre Não, eles. não. Eu acho o Garmin, o Fênix, o mais sofisticado junto com o Oura, tá? Seguido pelo Vantage da Polar. Mas eu acho que o mais importante é o sujeito entender a importância
e o cuidado que ele precisa ter com o sono, né? Com acompanhar essas variáveis. Então, mesmo que seja uma pulseira da Xiaomi, que é o caso da Mi Band, que o erro amostral é significativo comparando com o Gold Standard, por exemplo, usando um actígrafo para dormir. De fato, o que é mais importante, no meu entendimento, é que o sujeito entenda a importância de usar isso e dele ter cuidado com essas questões. Porque aquilo que ele precisa fazer, que mais vai impactar o sono dele, é regularidade na hora que vai dormir. Isso do mais simples ao mais sofisticado, desde a anotação no caderno até o mais sofisticado dos equipamentos, a hora que ele vai dormir, a hora que ele acorda, o número de vezes que ele levanta, por que ele levanta, o nível de precisão disso é gigantesco. Você não tem erro significativo nisso. Agora, se o sujeito está no sono REM, ou se é um sono mais profundo, esse detalhamento, eu acho que não é tão importante quando a gente está falando do cotidiano. É claro que no alto rendimento, num profissional, por exemplo, um neurocirurgião, vai pesar muito essa informação impactando um piloto, vai impactar muito no desempenho dele. Mas a gente está falando de clientes que a gente tem como personal trainer, de atletas amadores. O meu entendimento é que não importa se a ferramenta é simples ou sofisticada, o que vale é o sujeito saber que ele precisa ter cuidado com essas questões. Ótimo, ótimo. Eu vi uma questão aqui, me perdeu só o nome, mas perguntando, Altamiro, você sabe citar para a gente alguns benefícios ou se existem benefícios de utilização de óleos essenciais para o sono e tudo mais? Cara, tem uma literatura já recente sobre o assunto interessante, ainda é um assunto que as pessoas não têm confiabilidade e tal. Alguns artigos interessantes falando sobre isso, sobre o uso dos óleos essenciais para quem não tem experiência com isso. Você tem um difusor dentro do quarto, que você coloca algumas gotas de um óleo essencial, e aí você coloca aquilo vaporizando dentro do quarto, e isso levaria a um sono REM, que é a fase do sono mais importante, quantidade maior de sono REM, o percentual de sono REM do sono ser maior, menor movimentação, a facilidade de pegar no sono, ou seja, o estado de latência da hora que você deita e o período que você entra no sono propriamente dito, acontece de uma maneira mais rápida. Existem alguns estudos interessantes que a gente pode socializar depois. Nem coloquei sobre isso na pasta, mas a gente pode colocar porque veio a depois pergunta aqui, eu achei super interessante. A É gente interessante, sim. se encontrou praticamente há um mês aqui, né? Até na Flórida, estava discutindo muito sobre o assunto. Eu falei, ótimo, vamos. Foi um gancho, realmente foi um gancho. Eu acho uma coisa interessante do sono, Altamiro, pessoal. Eu acho assim, tem coisas que a gente faz sobre a nossa vontade. Assim, né? Então, se você falar assim, eu quero acordar e treinar, eu boto o despertador, acordo e treino. Eu posso estar cansado, eu posso estar feliz, disposto, mas eu posso acordar e treinar. Eu quero correr, eu optei por correr ou por nadar. É uma opção e eu executo. O que eu acho interessantíssimo do sono é porque ele pode ser uma opção. A gente pode falar assim, eu quero dormir. Beleza. Se você não fizer o que tem que ser feito, você não consegue dormir, porque a hora do sono não é você que controla. Então, assim, eu acredito que o sono é um baita aprendizado sobre a nossa, assim, pouca capacidade de controlar tudo se a gente não fizer o que tem que ser feito. Perfeito. É como mais ou menos um aprendizado. Você pode ler uma coisa, mas de você ler alguma coisa até aprender aquela coisa é uma distância enorme. Então, eu conheço muita gente que lê, eu conheço muita gente que aprende. Então, para aprender, você precisa estar com um ambiente favorável para o aprendizado. Seja um ambiente relaxante, seja com sono bem aproveitado, restaurador. O sono, para mim, é um aprendizado. Eu considero ele como um aprendizado de vida, porque se você não criar um ambiente favorável para dormir, uma luz baixa, um sono, né, um ruído razoável, digamos, um movimento na cama do seu parceiro, sua parceira, que seja agradável para você, que se suporte, todos esses fatores, você não dorme. Você vai ficar deitado, vai ficar acordado, vai falar, fiz algo errado. E vai aprender no outro dia. Eu adoro esse tipo de assim, analogia, porque eu acho que ele ensina a gente de trás para frente. Breno, se a gente pensar, assim, e a importância disso é tão grande, se a gente pensar que a gente leva 1/3 da nossa vida dormindo... Já pode vender um colchão.
Exatamente, já poderia. Você pensa, eu tenho 60 anos, eu passei 20 anos da minha vida, eu deveria ter passado 20 anos da minha vida dormindo, se eu dormisse 8 horas por dia. Então, Deve ter assim, passado uns não. 4 até hoje, Altamiro. Eu durmo menos do que eu preciso, do que eu deveria. Mas, assim, se preocupar com um bom colchão. Tem gente nos ouvindo aqui que já trocou de telefone 2 vezes esse ano, já trocou de carro ou vai trocar de carro uma vez, já trocou de namorado ou companheiro algumas vezes e está dormindo na mesma cama há 10, 12 anos. Então, assim, essa preocupação com um colchão de qualidade, fazer rodízio com colchão, usar um travesseiro adequado. A gente fala muito, quando a gente está fazendo um socorro, né, um BLS, um curso de BLS, a primeira coisa que você faz quando você chega na vítima é tentar primeiro ver se ela está acordada, né, se ela responde, e depois abrir as vias aéreas superiores. Para quê? Para você facilitar a manobra que você vai fazer. Aí tem gente que dorme com um travesseiro alto pra caramba, né? Dorme com 2, 3 travesseiros, e Tapando as vias. aí espera ter uma oxigenação razoável, uma saturação boa de oxigênio, colocando as vias em obstrução. Quer dizer, é um negócio que é incompreensível e você vê isso acontecer todo dia. Eu brigo com minha filha toda hora por causa disso e imagino que seja hábito frequente de muita gente. E obstruir uma via respiratória exige muito mais esforço mecânico, né, metabólico para respirar. É lógico, assim, né? Uhum. Então, o trajeto do ar ali, só esse esforço metabólico já vai te deixar mais ativo. E tudo que a gente não quer no sono é ficar mais ativo, né? Exatamente. Depois não entende por que acorda cansado. E vamos lá. Faz Então, todo e aí você sentido. falou sobre ferramentas, né? Uhum. Agora, pensando assim, se a gente vamos passar o estágio da ferramenta. Eu vejo acompanhando até você em alguns clubes aí que você passou, eu fiz visitas, foram um prazer realmente poder visitar pessoalmente. Alguns clubes aqui também fora, inclusive academias. Tem uma academia muito conceituada aqui fora chamada Anatomy, e eles já têm isso, disponibilizam para o cliente. Eles disponibilizam uma banheira quente, uma piscina quente e uma piscina fria. E eu Uhum. vejo muito, né, vi em alguns clubes, alguns sugestionamentos de que valeria você entrar numa banheira um pouco mais fria de noite, para relaxar, mas eu ainda vejo muita orientação daquele banho quente à noite para dormir melhor. Baseado no que você tem de experiência prática e teórica e científica, o que você indicaria para um atleta ou para um não atleta? É um banho quente para relaxar? É um banho frio? É o quê? O que parece que dá melhores resultados? Olha, em se tratando de atleta de alto nível, eu faria a banheira de água gelada, né? Eu faria o banho gelado. Por quê? Porque você tem dois componentes associados, tá? No atleta de alto nível, como ele treina muito forte e ele tem dores musculares, é provável que o sono dele seja prejudicado por essa movimentação noturna e ele vai, de repente, fazer uma compressão sobre um segmento, um membro, que está dolorido de um impacto que ele sofreu, uma pancada, um trauma, ou da exigência muscular mesmo. Então, com o atleta de alto nível, eu faria gelado, porque você consegue provocar uma discreta analgesia no local, tá? Que é uma janela de Reduz a dor, oportunidade né? Então, reduzadora, e você tem uma janela de oportunidade para você dormir melhor. E a segunda seria o fato de você estressar o hipotálamo, a área pré-óptica do hipotálamo, onde você, por estresse, o efeito rebote seria colocar o corpo num sono mais profundo exatamente para recuperar desse estresse. Então, com o atleta eu faria assim, tá? Com as pessoas comuns, para provocar um relaxamento, por exemplo, o cara que saiu do trabalho, o executivo que está no banco, está na empresa e ele tem uma reunião importante amanhã, ou saiu de uma reunião muito tensa, está com a musculatura toda retesada, então um banho de água quente caberia para ele provocar um bom relaxamento muscular e dormir de uma maneira mais tranquila. Então, eu usaria um ou outro, dependendo do estilo de vida ou do nível de exigência que o dia ofereceu para o sujeito. e se você tivesse, por acaso, um atleta no dia de descanso, no dia que ele não treinou, né? Aquele dia off. Eu sei que o futebol, isso é quase nulo, né? Porque um dia ele joga, Uhum. treina no outro, é uma loucura do calendário. Mas os atletas que conseguem respeitar. Você deu exemplo de quando o cara treina mais intenso, o banho frio parece mais conveniente, porque ele vai relaxar um pouco mais, vai baixar a temperatura, ele volta ao repouso, digamos assim, mais rápido. O banho quente, para quem está, de fato, não estimulou muito durante o dia, não vai fazer diferença, não precisa voltar ao repouso. Já estava quase que em Uhum. repouso. E um atleta numa situação de repouso, você indicaria naquele dia o mesmo banho para manter uma rotina ou deixa rolar porque é o banho dia de repouso mesmo?
Eu, como dia de repouso, eu faria o banho de água quente. Eu só colocaria Legal. o banho de água gelada se ele, a gente entender que ele vai ter uma noite difícil porque está muito desgastado, está muito microtraumas do treinamento e tal. Então, para ele provocar uma analgesia e uma noite mais, um sono mais profundo, eu faria o de água gelada só, posterior a treinamentos intensos. E em relação à tipologia de esportes, assim, um atleta de endurance e um atleta de treinamento de força ou alguma coisa do tipo, você vê o sono, não só essas metodologias, mas o sono, mais importante para um ou para outro ou importante para os dois? Eu vejo a importância para os dois. Eu não consigo separar o tipo de competição que o sujeito se submete em relação ao sono. Eu vejo como importante para todo ser humano. Não consigo Você acha separar. que um atleta, então, de treinamento físico, ele tem que ser um atleta do sono também, né? Também, também. Tem que fazer parte do planejamento dele também uma boa noite de sono. Tudo que ele precisa fazer, assim como ele separa o tênis adequado para correr, que ele prepara o gel para ter reposição de carboidrato durante a prova, ele também tem que fazer a mesma coisa na hora que ele for dormir. Os mesmos Dureza, hein? cuidados. É, É é dureza duro, convencer o atleta disso, hein? mas é Eu estou necessário. vendo aí o Gustavo Asmara, ortopedista lá do Rio, grande amigo, super profissional, super pessoa, está perguntando: banho gelado sem crioterapia já é suficiente para analgesia ou precisaria de uma crioterapia? Eu aconselharia uma imersão em água gelada, não só o banheiro de chuveiro, acho muito pouco. Acho não, tenho Legal, certeza. legal. Ótimo. Tá aí, Gustavo. Obrigado, Miro. E aquele nosso famoso nap time, Altamiro, como é que funciona, cara? O que a gente tem hoje de dado que justifica aquela dormidinha que a gente dá de tarde? Assim, vale para todo mundo? Não vale? Vale para todo mundo, mas a grande preocupação é o tempo de duração dessa sonequinha. Tá? A gente tem estudos Aquela sonequinha mostrando. que eu faço de 2 horas depois do almoço todo dia, que meu chefe não esteja assistindo isso, essa sonequinha não é produtiva. Essa é produtiva. De 2 horas eu diria que não. Mas eu entendi você falar às 2 horas da tarde. Não, Não, assim, não, de a 2 horas que eu soneca. faço Não, todo duas dia, horas é muito. duas. 2 horas é muito. Os estudos estão mostrando que você deve ir 30, 40 minutos. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, então a gente está dando um valor médio, mas não deveria ultrapassar 40 minutos, porque você pode comprometer depois o sono noturno. Tá? Então ela teria que ser reduzida, mas ela é extremamente válida para assimilação de informação, né, e reforço da memória e recuperação para uma nova carga de trabalho que você vai executar. Tem bastante material sobre isso. Eu vejo a literatura falando, inclusive, em menos, assim, né? Falando numa dormida de quase, nap time de quase, aquele power nap, né, que chamam, de Uhum. praticamente 20 minutos. E uma coisa que eu vejo como uma experiência bastante interessante, é difícil julgar, né, de você deitar 20 e falar, dormir melhor ou não, mas quando a pessoa tem uma rotina do sono, como você falou, né, tem aquela agendinha onde eu anoto meu sono ali, eu durmo 10 da noite, todas as noites, é esse meu horário. Se você faz um power nap à tarde e você acaba, digamos, de 1 hora e você acaba dormindo 11, é mais ou menos lógico a gente compreender que você perdeu, né, 1 hora do seu sono à noite e incluiu aquela hora do seu sono à tarde, entendeu? Então não precisa de Uhum. grandes recursos para você tentar fazer assim, né, botei 1 hora aqui e perdi 1 hora ali. Então, realmente, o sono está parecendo algo próximo de 20 minutos, a 30, algo assim, o sono mais curto, né? Seria um Sim, mais sono na curto. tarde um pouquinho mais efetivo. A literatura está Perfeito. tendendo, né, para uma coisa curta, assim. Eu acho que também vejo muito isso como uma relação. Eu acho que o Altamiro caiu um pouco aí. Voltou? Tá. Para mim Tá tá. ouvindo direto? Tô te ouvindo bem. Que bom, perfeito. O Robert perguntou assim: tem alguma referência em relação à utilização de suplementos com GABA, alguma coisa do tipo? Você vê algum resultado legal ou tem algo que possa complementar? Cara, eu não me sinto muito confortável para falar sobre suplementação, porque eu acho uma área que deve ser bem respeitada pelos profissionais que atuam nessa área. Eu, particularmente, não gosto de suplementação de nenhum tipo de substância, como a gente vê nas farmácias, melatonina. Eu não gosto de nada disso. Eu acho que você tem que, com a dieta
bem elaborado, um plano dietético bem construído por um profissional, você terá todas as suas necessidades contempladas, não vejo razão para você fazer uso de nenhum tipo de suplementação, exceto se o sujeito tiver deficiência na produção ou na absorção de alguma substância que seja necessária. Fora isso, e a gente não costuma avaliar, né? Você vê o vizinho tomando, vai lá e toma também, então eu acho isso extremamente perigoso. De uma maneira geral, eu não aconselharia. Acho, dormi mal, vou tomar uma melatonina. Não funciona dessa forma. É verdade. E eu acho também muito difícil normalmente a gente busca uma estratégia dessa sem ter feito as demais alterações necessárias, né, para que o sono se torne eficiente. Exatamente. Então, acaba que você usa a melatonina, mas você comeu algo inadequado à noite, ou você realmente fez um nap time muito longo à tarde. Então, assim, você tenta usar um recurso desse, muitas vezes, sem ter feito o dever de casa, né? Exato. Isso é Então, parecido como o sujeito que tem o desconforto gástrico, porque ele come 1 quilo de linguiça todo jantar e aí ele toma omeprazol, entendeu? Porque aí ele vai ter o alívio do desconforto gástrico, mas ele não interrompe aquele hábito que efetivamente foi o responsável pelo sintoma que ele está apresentando. Então, acho que o cara tem que corrigir os hábitos. Eu, acompanhando minhas rotinas, eu vejo quando eu bebo vinho, quando eu bebo cerveja, quando eu como muito tarde, tudo isso impacta no meu sono. olha o Especialmente Tanuri aí aquelas. falando com a gente. Fala aí, Tanuri. Fala, Tanuri. Tudo que você ingere que não está na tua rotina, ou que sai muito daquilo que você faz frequentemente, vai ter um impacto. Em alguns momentos positivos, mas na maioria das vezes negativos em relação ao seu sono. É verdade. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Qualidade de vida, saúde, eu percebo muito assim. Toda vez que a gente toma conhecimento que a nossa saúde depende dos nossos hábitos e que, obviamente, nossos hábitos dependem do nosso empoderamento sobre aquilo, a gente começa a primeiro dar um certo medo, né? Porque você fala assim, ué, tá na minha Uhum. mão, então... Mas, por outro lado, você começa a ter capacidade de agir, né? O sono, eu acho que é um grande exemplo disso, né? Você pode... Se você não entender que você é a única pessoa que pode influenciar de fato nessa resposta, como todas as demais variáveis da sua saúde, as opções que você faz vão definir seus hábitos e as suas atitudes. Então, quando você se toca que aquilo é uma responsabilidade sua, fica um pouco mais simples, né? Sem dúvida. O único perigo disso é quando você se sente empoderado para ter o controle dessa situação e você acha que está tendo esse controle e não está tendo. É o exemplo, por exemplo, do snooze, né, que é a sonequinha no nosso despertador. Eu tenho pavor daquilo, aquilo não devia existir em nenhum equipamento. Porque as Explica aí do pessoas. snooze, vai, explica pra gente. O snooze, assim, as pessoas colocam o despertador, por exemplo, no celular, né? Quero acordar às 7 horas da manhã. Aí ele coloca o despertador para 7 horas da manhã. E aí, quando dá 7 horas da manhã, ele aperta o snooze, que é a sonequinha, né? Que dá um delayzinho para ele dormir mais um pouquinho. Aí dá 7h10, aquilo toca de novo. Ele vai lá e clica de novo, olha para o relógio, não dá para dormir mais 10 minutinhos. Aí ele bota mais 10 minutinhos. Os estudos, quer dizer, você se sente empoderado de dizer, eu determino a hora que eu quero levantar. Só que, na verdade, com essa rotina, você está criando uma série de conflitos para o teu cérebro. Ele estava produzindo um hormônio, aí você acordou, ele começou a produzir outro, aí você volta para dormir e fala, meu irmão, terceira vez que você dá o snooze, o que tu quer, meu irmão? Tu quer que eu produza X ou quer que eu produza Y? Isso vai gerando conflito e o sujeito vai ficando cada vez mais dependente, ele não entra em sono profundo, ou seja, ele não consegue fazer um ciclo de sono nesse pequeno espaço de tempo, um ciclo completo, e ele fica com o cérebro em vigília, acreditando que está dormindo, porque o cérebro está esperando o próximo alarme para levantar, e o sujeito tem que colocar o alarme para aquela hora que efetivamente ele vai levantar. E o que normalmente acontece é que ele faz esses snooze 2 ou 3 vezes, e quando levanta, levanta sobressaltado. E aí é a correria para organizar a vida. Então, assim, não faz o menor sentido daquilo existir no celular ou no despertador. Nenhum sentido. Eu vi uma menina aqui comentando, Bia, falando assim, é uma bronca pessoal, então não vamos levar nada para casa, tá, gente? Vamos Não, misturar de aí, jeito nenhum, de entendeu? jeito nenhum. Isso Como aqui. ela está assistindo, isso foi um recado para ela também, porque ela faz isso direto. Isso é E em horroroso para o relação organismo. ao tempo do sono, Altamiro, como é que você vê aí?
necessidade de tempo de sono? Isso diz muita coisa, não diz? O que que o tempo tem? Então, essa é uma outra pergunta muito interessante, né? A gente costuma olhar na literatura e falar em 8 horas de sono. Hoje, quando a gente começa a usar esses gadgets com maior frequência, e eles estão ficando cada vez mais sofisticados, a gente percebe que, na verdade, não é só a quantidade de horas que vão determinar um sono de qualidade, e sim as fases que você conseguiu atingir, quantos ciclos, passando pelo sono leve, sono profundo, sono REM, você fez durante a noite de sono. Então, em média, uma pessoa consegue, com algum empoderamento, ela consegue aumentar a fase do sono profundo e sono REM, dependendo do que ela faça antecedendo o sono, e você, com 6 horas, conseguir resultados satisfatórios, não necessariamente precisando ir até as 8 horas. Mas, em média, o que a gente sugere é que o sujeito fique entre 6 e 8 horas preocupados com a qualidade, sem interrupção, que é uma coisa que acontece com alguma frequência. É um hábito muito frequente das pessoas. Por exemplo, ela não tomou água, bebeu água durante o dia, aí ela lembra disso quando vai dormir, toma 3, 4 copos de água na hora de dormir, e aí levanta durante a madrugada para uma micção noturna, né? Então, isso atrapalha bastante, porque quando ela levanta, ela entra em estado de alerta. Se ela acender uma luz, ela vai aumentar isso ainda Piora. mais, piora. Tá legal que você ir para o banheiro no escuro é complicado, não é todo mundo que vai fazer isso bem, mas conhecendo bem a casa, talvez fosse interessante você ir no escuro para evitar acender uma lâmpada. E você criar essa confusão, assim como o snooze faz, o acendimento da lâmpada faz a mesma coisa, né? Sinaliza para o globo ocular, sinaliza para a pineal e o estado de alerta começa. Então, a latência para o próximo embarque no sono vai demorar um pouquinho mais em função disso. Então, a hidratação também passa por você afastar um pouquinho da hora que vai dormir para que você não tenha o enchimento da bexiga e a necessidade de levantar para urinar. Possa ter vontade de urinar pelo menos depois de já ter acordado de fato, né? O Isso melhor é também, se você não der para levantar. levantar também nesse período, também é um pouquinho trágico, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sistemática, né? Eu acordo 5 horas da manhã, vou direto ao banheiro. Eu tenho preocupação quando eu urinar e só depois de levantar. Por enquanto, eu ainda estou conseguindo levantar e ir ao banheiro. Mas quando eu trocar Essa era isso, a realmente vai ficar. situação trágica que eu estava tentando evitar. Eu Mas também, como por não dá enquanto, para eu estou segurar seus conseguindo. comentários, então. E vem cá. E quando a gente fala de assim, crescimento muscular, né, hipertrofia, como é que você vê a função? Vamos falar dois tópicos, né? Um de hipertrofia, um de emagrecimento, né? A gente compreende que os dois dependem muito de uma vontade mecânica, né? Você Uhum. tem que fazer força, movimentar uma massa, botar seu músculo sob um estresse, entendeu? Então, isso é um ponto importante para a hipertrofia, para o crescimento muscular e tudo mais. E o outro, que é o emagrecimento, a gente também depende de uma coisa mecânica, que é aquela vontade de comer, botar realmente alimento para dentro, né? Se a gente botar demais, a gente Uhum. acaba engordando. Se botar de menos, a gente vai tender a emagrecer. São dois hábitos também, né? E duas coisas que você tem que fazer. Óbvio que tem a necessidade, a vontade, né? A ânsia e tudo mais, mas você tem que fazer, você tem que executar. Sem a execução, nada acontece. Mas como você vê a influência do sono? Vamos iniciar pela hipertrofia. Um atleta que precisa de hipertrofia, como é que você vê a necessidade do sono para ele? É algo diferenciado? É como se fosse um suplemento? Cara, eu acho você se chamar de o sono de suplemento é perfeito, porque é durante o sono que você vai ter assim, a explosão de produção de hormônios que vão ajudar no anabolismo. Mas dessa vez, Breno, eu que queria ouvir você em relação à saciedade, fome e o sono. Você falou muito pouco, eu queria ouvir você um pouquinho em relação tá, a tá trocando, né? grelina. Mas calma aí, Vamos. eu que ia chegar nessa parte da questão, eu que estou entrevistando, você não pode jogar a bola para mim. Oh, mas você domina esse assunto Brincadeira. muito bem também, cara. Vamos lá. Domina melhor do Não, que eu, vamos lá. Bem melhor do nada que eu. disso. Eu vejo assim, eu considero que do ponto de vista de hipertrofia, apesar da gente ter esse estresse mecânico, né, que é o que você gera durante o treino, durante aqueles pequenos ciclos de 10, 20, 30 segundos de contração, vai depender de quanto a gente quer Uhum. fazer,
você gera cascatas metabólicas que vão gerar esse processo de hipertrofia ou aumento de músculo, tudo mais, do ponto de vista crônico, né? E todo aumento de músculo, aumento de força, ele tem um componente periférico, que é esses novos tijolos que você vai colocando ali no sistema, e eles também têm um ponto de vista central, né? Que é você aprender a fazer um gesto executando mais força, você preparar o seu sistema nervoso central para executar de maneira mais efetiva um gesto. Então, realmente, eu vejo assim, sobretudo, também é um processo progressivo, né? Você aguenta um determinado quilograma hoje, você aguenta outro amanhã e você vai incrementando dia a dia e todo o seu sistema vai se adaptando a isso. Eu percebo e eu vejo que a literatura mostra muito que essa progressão constante se torna muito bloqueada, muito limitada quando você tem uma restrição de sono. É óbvio que pelos fatores de você respeitar os picos hormonais de GH, que acontecem praticamente ali 1 da manhã, testosterona, que acontece às 3. Então, esse sono noturno realmente parece ser o mais efetivo para isso. Mas eu consigo perceber que se você não deixar um amadurecimento do sistema nervoso central, assim, a memorização cortical do que você está fazendo, para você aprender a fazer melhor aquele gesto, para gerar mais tensão muscular, e também não der chance para aqueles tijolinhos musculares ali sejam sintetizados da maneira correta, você acaba não tendo o efeito crônico. Então, eu percebo que a carência do sono, do ponto de vista agudo, tem muita gente que fala, estou um dia sem dormir, fiz uma noitada, dormi mal. Ele consegue muitas vezes performar. Não digo um atleta de alto nível, né, que tem muita qualidade. Mas a gente malhando, um semi-atleta, digamos assim, para aumento de massa, eu vejo eles performando bem em 1 ou 2 dias. Mas eu não vejo cronicamente o mesmo resultado de quem consegue manter esse sistema, né, funcionando adequadamente todos os dias. Então, eu vejo uma interferência muito maior do ponto de vista crônico para isso. De acordo, assim? De acordo. E uma outra coisa que eu acho interessante é a dificuldade que a gente tem Amador ambicioso aí, ó. Felipe, um amador ambicioso. Esse é bom, um termo legal. Que eu falei, é um profissional malhando? Não, é um amador ambicioso. A outra coisa que eu acho muito difícil nessa relação é você estabelecer a carga do dia seguinte, baseado no treinamento que você tem planejado, como estabelecer a carga de treino do dia seguinte de uma noite mal dormida, entendendo que você, por exemplo, levanta 80 quilos para fazer o supino, o quanto você consegue ajustar essa carga para ser a carga real do dia, considerando que você não dormiu bem. Essa é uma coisa que eu acho extremamente difícil de estabelecer e acho que é um ponto cinzento dessa nossa conversa em relação a um ponto de esclarecimento para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso na hora que a gente vai estabelecer a carga do dia subsequente. É verdade. Porque muitas vezes a gente se baseia em parâmetros muito subjetivos, né? O quanto você consegue no dia. Mas realmente, para o músculo, do ponto de vista da tensão, o quanto você consegue naquele dia não quer dizer muito, né? Você tem que chegar no percentual que esteja adequado ao quanto você é mais capaz de fazer. Então, realmente é um pouco complexo, né? Do ponto de vista do emagrecimento, eu vejo muito assim, o emagrecimento depende muito de reações metabólicas em função do que a gente come, né? E essas reações são a informação do nosso corpo de que a gente está satisfeito ou não, assim, o equilíbrio nutricional dos alimentos, né? Então, alimentos com muito grau, né, índice glicêmico muito elevado, vai te sinalizar muita insulina, vai gerar também cascatas hormonais assim, um pouco desfavoráveis para o processo de emagrecimento. Tem a influência do sono no aumento da grelina, que também é um sinalizador da nossa distensibilidade gástrica, então informa o quanto que a gente está conseguindo assim, guardar para disponibilizar de alimento para ser digerido de fato. Então, eu vejo muito do ponto de vista, por emagrecimento, o ponto de vista realmente de ações hormonais. Quando você bloqueia um momento que seria assim, o nosso vulcão hormonal, que é realmente o nosso momento da noite, quando você bloqueia aquele período por um processo de estímulo metabólico para aumentar o metabolismo e emagrecer, me parece altamente desfavorável. E o emagrecimento, assim como a hipertrofia, né, digamos que poderiam ser quase antagônicos, né? Você está um querendo aumentar, o outro está querendo consumir mais, um você está querendo botar tijolos, no outro você está querendo desconstruir um tijolo, que, mal ou bem, né, a gordura é um resíduo, é uma sobra, na verdade, que a gente comeu em relação ao que a gente não gastou. Então, quando a gente chega numa noite e não consegue efetivar aquele vulcão metabólico, aquele vulcão hormonal,
eu vejo todos os processos relacionados ao emagrecimento muito, muito alterados. Emagrecimento especificamente, se você pensar só em perda de peso, eu ainda consigo ver alguma coisa, que se você baixar muito a sua ingesta, você acaba perdendo peso ali de maneira um pouco desequilibrada, imunidade também vai para o saco e você não consegue benefícios. Mas por emagrecimento específico, aquela gordura mais localizada, que é a gordura com mais dificuldade de tirar, eu ainda vejo consequências muito piores. Interessante, Bruno, interessante. Você que tem milhares de gadgets e usa todos, se a gente olhar as informações que eles passam para a gente hoje, eles têm ali informação de frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura corporal, as fases do sono e quanto tempo você ficou em cada uma dessas fases. Então, ele dá uma informação realmente gigantesca. Qual dessas informações você considera que, se é que há uma, mais importante? Ou você fala, não, vou focar nessa, você focar em qual? Ô, Breno, eu não conseguiria isolar uma variável, não, mas eu me preocuparia bastante. Tendo o recurso mais sofisticado, eu me preocuparia com a frequência cardíaca durante todo o sono, né? A evolução dela durante o sono, como que você entrou em sono profundo, quanto ficou de batimento, e eu faria com a frequência cardíaca e faria com a frequência respiratória. Eu me preocuparia com essas duas. E você? Eu acho que a saturação, que de fato também é uma consequência dos dois, né? Eu acho que a saturação é um pouco um produto dessas duas que você citou, né? Se você tiver uma frequência ventilatória satisfatória com uma frequência cardíaca satisfatória e você consegue traduzir um pouco essas duas enquanto você consegue levar de oxigênio para o sangue. Eu vejo o oxigênio para o sangue um produto dessas duas variáveis que você falou. Então, eu concordo plenamente contigo em relação às variáveis. Acho que essas são as variáveis mais importantes. Mas talvez a gente pudesse olhar ela com um ponto de vista, assim, né? Por que eu fiz essa pergunta? Eu vejo hoje uma tendência aos equipamentos também mais novos, assim, um pouco maiores, né? De medir tudo baseado em movimento corporal. Alguns colchões que você bota na cama e eles te dizem a hora que você está movimentando mais ou menos e te induzem assim, ó, esse é o momento do seu sono profundo, esse é o momento do seu sono REM e tudo mais. Você acha que eles são uma evolução ou você acha que eles são um atraso? Cara, eu não sei te dizer se eles são um atraso, mas eu não confiaria no movimento como parâmetro mais importante para você ter uma tomada de decisão. Porque, por exemplo, quando você vai falar de... eu tenho monitorado sono de atletas e de pessoas comuns em relação à oximetria e em relação à apneia, né? Os períodos de pausa. E você não consegue correlacionar isso com o movimento de uma forma eficiente. Então, assim, eu vi atletas que dormem relativamente bem, se você considerar as fases do sono, mas que têm períodos de apneia significativo. Então, eu não considero que o movimento seja uma informação confiável, a não ser que avance muito em algum algoritmo matemático que possa correlacionar isso com as outras variáveis. Eu hoje não vejo isso em nenhum desses dispositivos como sendo ponto forte. Será que isso então poderia ser como uma correlação de o movimento seria a nossa carga externa e todos os outros parâmetros seriam a nossa carga interna? Interessante essa correlação. Eu imagino que sim. Eu acho que você poderia colocar, que é uma coisa que se usa bastante no esporte, né? A relação da carga externa com interna, o cruzamento das duas geraria uma riqueza muito grande de interpretação, sem dúvida. Eu colocaria o movimento como carga externa do trabalho, do sono, e essas outras variáveis como carga interna. Interessante, eu não tinha pensado dessa forma. Se a gente também pegar, mesmo nos grandes institutos de sono, né, o sleep.org e vários outros que falam, a Organização Mundial de Saúde também cita algumas coisas, se você pegar a base deles para o tempo de sono, de forma geral, eles não estão relacionados à qualidade. Quando eles sugerem que a gente tem que dormir 8, são sugestões, inclusive, de 60 anos, entendeu? Com dados muito assim, rudimentares, perto Sim. do que a gente tem hoje. Então, está aqui a Mônica Mendes perguntando, o fator da idade não compromete? Então, né, a idade não está relacionada ao tempo que a gente precisa dormir. E essas referências, que inclusive a gente cita algumas aqui, não é que estão erradas, mas me parecem um pouco... foram produzidas em momentos onde não tinham tantos recursos quanto hoje
para você dizer todo mundo de 50 anos tem que dormir 8 horas por dia. Mas será que 8 horas suas são as mesmas 8 horas que eu durmo? Entendeu? A qualidade, para mim, influencia muito. Então, eu ainda vejo Sem um sombra de peso dúvida. pequeno dessa hora. Eu considero essa hora mais ou menos isso, como essa carga externa aí, que é um fator geral para a gente dar referências. Mas se você efetivar e dormir bem, eu acho que muitas vezes você pode até ganhar tempo de vida, né? Digamos, trabalhando um pouco Sem melhor dúvida. para o sono ser mais efetivo. O Rafa Prestes perguntou aí, poxa, eu durmo 4 horas por dia. Então, o que vocês me dizem disso? Eu digo assim, calcula aí, se você passa um terço da sua vida dormindo, calcula quanto tempo mais você tem de vida, Rafa. Essa é a média. Vamos fazer um cálculo de volta, né? Que eu acho que você está Realmente carente, né? precisa corrigir isso urgentemente. Urgentemente. Então, a gente já está chegando, infelizmente, a gente já está chegando ao fim. A gente tem aqui 1 hora, está faltando aí uns 5 minutos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer imensamente ao Altamiro. É um prazer falar com você em qualquer meio que a gente fala, seja sistemas neuropsíquicos, seja telefone, seja Instagram. É sempre um prazer enorme. E queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aí. Você tem alguma mensagem sobre sono, alguma sugestão, alguma coisa que a gente possa passar? Então, primeiro eu queria agradecer a você essa oportunidade. Essa é a primeira vez que eu faço uma live assim. Primeira de muitas. A gente vai Tomara. voltar. Tomara. Fiquei muito honrado com o convite que você me fez e fiquei feliz de como ela se desenrolou. Foi muito legal. A mensagem que eu deixo é da gente estar sempre muito atento. A gente tem um defeito muito sério que é a gente achar que a gente domina o conhecimento e consegue validar o que a gente